perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Te abençoarei. Efésios capítulo 3, verso 14. Efésios capítulo 3, verso 14. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais colaboradores com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, em conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esta aqui é a narrativa do texto. Se você talvez tivesse curiosidade ou interesse de saber como é que alguns homens na Bíblia oravam, está aí. Nós já temos um exemplo de Jesus, tem um registro de uma oração de Jesus. Agora temos o registro de uma das orações de Paulo aos crentes em Éfeso. Na verdade, isso aqui é a oração escrita de Paulo para com aquele povo. Mas, como eu disse para os irmãos, a minha proposta com vocês é falar exatamente ou somente isso: o poder de estar de joelhos. Somente isso. Paulo disse aqui no verso 14: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas coisas ele disse aqui o motivo porque ele estava de joelhos. No verso 15 ele diz: para que toda a família nos céus e na terra tome o nome. Verso 16: para que sejamos colaboradores com poder pelo Espírito no homem interior. No verso 17: para que Cristo habite pela fé nos nossos corações. Verso 18: para que venhamos a compreender as medidas, a largura, a altura, o comprimento e a profundidade. Verso 19: para que venhamos a conhecer o amor de Cristo. Verso 20: para que possamos saber que Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que a gente imagina ou pensa. E no verso 21 ele encerra a oração dizendo que toda a glória seja dada somente ao Senhor Jesus. Isso aqui foi uma oração. Então Paulo se colocou de joelho e a oração dele tinha esses requisitos. Essa posição, talvez você pode perguntar: pastor, qual é a melhor posição para orar? Eu não vou aqui detalhar qual é a melhor oração. Ou de pé, ou sentado, andando, não me interessa. A minha proposta é falar sobre o poder de estar de joelhos, sobre o poder de fazer uma oração de joelhos. Há um detalhe importante nisso, há um segredo de se ajoelhar para orar. Senão não havia motivo, não somente nesse texto,
mas em vários textos na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, na qual tanto os profetas como os discípulos e o próprio Jesus se ajoelhava, estava escrito se ajoelhar. Por quê? Falar, deixar escrito que ele orou de joelho, não apenas orou. Então tem algumas coisas que precisamos perceber que existe um segredo nisso. E aí eu vou compartilhar com vocês. Porque, por exemplo, na época, no passado, vamos usar essa linguagem mais prática, alguns atos de execução para humilhar, né, não o escravo, para humilhar aquele a quem foi pego, né, o inimigo, para humilhar o inimigo, se colocava o inimigo de joelho para executar ele. Era um ato de humilhação, olhos abertos e de joelhos. Então era um ato de humilhação colocar alguém de joelho para executar. Só que diante de Deus, o que acontece? O estar de joelho já não é um ato de humilhação. Diante de Deus, o estar de joelhos é um ato de reverência. Eu quero deixar muito bem claro que dentro do conceito de Deus, há uma diferença muito grande entre a pessoa orar de pé e a pessoa orar de joelhos. Dificilmente não, na verdade você não vai encontrar na Bíblia Jesus repreendendo a pessoa que estava orando de joelho. Muito pelo contrário, a pessoa causava admiração a Deus. Porém, quando a pessoa orava de pé, o próprio Jesus a considerava essa pessoa, sabe como que? Hipócrita. Porque tem gente que gosta de chegar na igreja para que todo mundo veja que ele é religioso. E levanta a mão, ó Deus, eu te adoro. E começa a falar em línguas. Amém. Mas isso não altera em nada no ambiente da igreja. Tome cuidado com a sua exposição religiosa da igreja de pé, porque a Bíblia pode colocar você dentro do perfil de um fariseu, de um hipócrita. A sua religiosidade, o seu temor a Deus, não está baseado no seu grito, entendeu? Nem nas suas emoções. Está baseado na sua devoção. Esse é o mais importante. Quero deixar isso muito bem claro, tá? Porque tem gente que com a mesma alegria que dá glória a Deus, na mesma alegria diz adeus para Deus também. Verdade. Na mesma alegria que ele dá glória a Deus, na mesma alegria diz a Deus. Quando você procura, está no mundo. O que foi? Não aguentei não. Mas moço, com aquela fé todinha, com aquele fogo todo, não, mas não aguentei não. A prova foi muito grande. Então, tem algumas coisas que são bastante estranhas, tá? Mas eu vou falar a respeito, como referência para nós nessa noite. Eu poderia usar qualquer outro exemplo, mas eu vou usar o melhor exemplo de alguém que orou de joelho. O próprio Jesus. Abram suas Bíblias aí, por gentileza, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso de número 40. Poderíamos usar qualquer outro personagem na Bíblia, mas eu quero usar como referência Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 40 e 41. Assim está escrito: e quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Vamos continuar o 42 em diante. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe o anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Jesus escolheu
3 discípulos, chamados discípulos mais íntimos: Pedro, Tiago e João. E levou ao Getsemane, como sempre ele tinha costume de levar os seus discípulos. E ali levou Pedro, Tiago e João para uma oração, um tempo de oração. Só que diz a Bíblia que em um determinado momento, Jesus estava numa agonia devido à pressão que existia na época. Havia uma ameaça de morte contra ele. E ele entrou numa atmosfera de oração tão grande, que a Bíblia diz, está escrito aí, que quando ele chegou naquele lugar, ele se colocava de joelhos, se colocou de joelhos e orava. É como que colocar o joelho no chão e a cara no pó. A oração era desesperadora, a tal ponto que ele fez tanta força com o seu corpo, que ele começou a suar gotas de sangue, por causa da agonia, da pressão que ele estava vivendo. E ele intensamente orava, e a oração dele era esta, e pelo menos é o que está registrado aqui: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele estava pedindo a Deus que o livrasse daquele problema, diferente de alguns crentes que a gente conhece. Ele está com a vida toda enrolada e não ora nem um minuto, com a vida toda atrapalhada, mas não ora nem um minuto, nem para pelo menos dizer: Deus, me livra dessa. Tem gente que é tão ruim que nem para dizer: Deus, me livra dessa. O próprio Jesus, a oração dele era esta: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E naquela agonia, orando, em um determinado momento, ele procura os seus discípulos mais íntimos, e estavam todos dormindo: Pedro, Tiago e João. E sabe qual foi a palavra de Jesus? Orai, para que vocês não venham a cair em tentação. Quem ora pouco, cai mais. Quem está entendendo? Quem ora pouco, cai mais. Então, para evitar de você cair, então já caia na oração, fique de joelho. Quem está entendendo? Para evitar de você levar um capote, já se arrebentar no chão, então já cai logo na oração. Para evitar de depois levar um capote, ficar no chão, e não tem quem o levante. Pedro, Tiago e João. Orai e vigiai para não cair em tentação. Eu não vou falar dos 3, vou falar somente de um, de Pedro. Enquanto Jesus orava de joelhos, Pedro estava dormindo. Só que Jesus estava com problema, mas Pedro também tinha um problema. Eu vou lhe mostrar que Pedro tinha um problema, porque Jesus não ia dizer para ele: vigiai e orai para não cair em tentação. Porque Pedro estava ameaçado. Havia uma ameaça sobre a vida de Pedro que ele tinha desconsiderado. E ouça isso, por favor. Algumas ameaças que Pedro desconsiderou e ele caiu porque não orou. A primeira, a autoconfiança. Antes de tudo isso acontecer, um dia Satanás chegou para Jesus e disse assim: ele disse da seguinte forma, presta atenção. Satanás se aproxima até Jesus e diz: me dá Pedro para mim, que eu quero cirandar na vida dele, acabar com a vida dele. Jesus chega para Pedro e Pedro disse, se achando que estava melhor do que os demais discípulos, Jesus disse para Pedro: Pedro, abaixa a bola, porque Satanás pediu a tua cabeça. Eu quero dizer uma coisa para você: você é uma ameaça para o inferno. O diabo está doidinho para lhe pegar e você pensa que isso não é verdade.
doidinho. Pense numa pessoa que está doidinho para lhe pegar o diabo. Jesus intercedeu por Pedro. Pedro subestimou aquela informação e disse para Jesus o quê? Olha o que é autoconfiança. Tem gente que se acha bom demais. Que conversa é essa, Jesus? Satanás pedir a minha vida? Não. Eu vou com o Senhor até a morte. Qualquer um aqui pode te abandonar, mas eu não. Observe que tem gente que parece pior que o diabo. Jesus disse para Pedro: o diabo não pediu ninguém, pediu só a sua cabeça. Aí Pedro, para não se sentir envergonhado: Jesus, qualquer um pode te abandonar, mas eu não. Tem gente que tem uma dificuldade de ser corrigido. Eu não, comigo não, eu vou com o Senhor até a morte. Ele foi até a morte? Na hora que Jesus mais precisou, ele estava onde? Dormindo. Mas ele não disse que ia até a morte? Cuidado com a sua autoconfiança. Você pode tentar se livrar das suas falhas, mas da cilada do diabo você não consegue se livrar. Quem está entendendo? Você pode se livrar das suas falhas, mas da cilada do diabo você não consegue. Eu vou com o Senhor até a morte. Quando Jesus procurou ele, cadê o homem? Dormindo. Tem gente que se acha bom demais para tudo. Segundo, a questão da indolência. O mesmo Pedro que prometeu fidelidade a Cristo, de sempre estar com Ele, agora cai na tentação e ficou preso até o sono. Tem gente que não consegue vencer o sono, você sabia disso? Tem gente que não consegue viver sem dormir. Tem gente que dorme, que é uma beleza, e acha bom. Quem ama o sono empobrece, por isso que tu é pobre. A Bíblia diz: quem ama o sono empobrece, por isso que tu é pobre, só sabe dormir. Terceiro, a precipitação. A pessoa que não tem uma vida de oração, de joelhos, é sempre precipitado. Jesus entra no Getsemane e já tinha acertado com o pai: passa esse caso. O pai disse: não tem jeito. Entra os soldados para prender Jesus. Pedro vai, pega uma espada, arranca a orelha do homem, fazendo Jesus passar vergonha. Embora Jesus devolveu a orelha do homem ao lugar, mandou colocar no lugar, foi o único milagre na Bíblia que ninguém se converteu. A orelha restaurada. Sabe por quê? Tem gente que é precipitado demais. Quem não ora é sempre precipitado. E sabe por que é precipitado? Porque orar implica em aguardar a resposta de Deus. E quem não tem paciência para esperar na resposta de Deus, fica atropelando, fazendo as coisas na hora que não deve fazer. Quem está entendendo? Porque orar implica o quê? Em Deus responder. Não está na hora. Por isso que tem gente que não ora, irmão. Porque se orar, tem que aguardar a resposta de Deus. E a resposta de Deus pode ser sim, não, talvez. Precipitação. Arrancou a orelha do homem. Irmão, tem gente que quando você menos espera, já está tudo resolvido. E aí você tem que dar glória a Deus. E tem gente que mesmo na desgraça, a Bíblia, irmão, a Bíblia tem salvado muita gente da vergonha, não do pecado. A Bíblia diz que em tudo dá graça. Não deu certo, mas estava dentro da vontade de Deus. Dentro da vontade de Deus não, você fez precipitadamente por sua conta. Quem não ora de joelhos, fica sempre de pé de um lado para o outro, fazendo o que não deve, e fazendo até o que deve, mas na hora errada. Quem está entendendo? Quando Jesus disse: cuidado para não entrar em tentação,
Ele sabia que Pedro estava sob ameaça. Passado isso aqui, no verso de número 54, Pedro nega Jesus 3 vezes. E no verso 54 aí está escrito: então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. Quem está entendendo, diga amém. Mas ele foi avisado, não foi? Orai e vigiai. O diabo está de olho em você, doido para arrebentar com você. Ele estava fazendo o que, Pedro? Dormindo. Dorme, dorme, neném. Dorme, neném. Orai e vigiai, que o diabo quer te pegar. Em vez de orar a Deus e dizer: Deus, então, qual é a direção que eu devo ir para que o diabo não me ache? Não, fica fazendo o quê? Um erro atrás do outro. Quem está entendendo? Precipitação. Agora, para piorar, seguindo Jesus de longe. Você sabe o que é seguir Jesus de longe? É quando uma pessoa perde o prazer de estar perto de Deus e sente prazer em estar perto de si mesmo. Quem está entendendo? É até crente. Olha, pastor, eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu não mato, mas eu estou pensando em mim. Eu tenho que pensar em mim. Potência. Isso também é pecado. Chama o pecado do eu, do ego. Primeiro sempre é Deus. Pedro, agora que estava dizendo que ia com ele até a morte, agora fez o quê? Ficou de longe. Tem muita gente que está perto de Deus, aparentemente, mas muito longe. Sabe por quê? Está pensando em mim. É a minha vez. Eu tenho que pensar em mim, porque eu sou eu. Porque eu, sem eu, não posso ser eu. E se sente o eu. Nenhum desses pecados afeta Deus. Sabia disso? Quem fuma só comete prejuízo para uma pessoa, ele mesmo. E eu não consigo entender como é que tem gente que compra cigarro e está lá aquelas imagens de um cara sem um olho, outro sem um pedaço do corpo, e é escrito lá: fumar causa câncer. Tanta miséria, mas o cara ainda compra lá o cigarro. Agora tem um pecado que esse vai direto contra Deus. Sabe qual é? Quando você acha que você é maior do que Deus. Aí, meu filho, aí é Deus tratando. Vamos conversar agora, que aí não. Primeiro eu, você terceiro, quarto, 15º, mas primeiro eu. Quem está entendendo? Não pense que você é primeiro em tempo nenhum. Primeiro é Deus, e sempre Deus. Não adianta mudar, que isso não altera. É que tem gente que se acha no direito de que pode andar sozinho, fazer o que quer. Vamos fazer uma pergunta. Vou te fazer uma pergunta, mas não me responda. Se Jesus, que é Jesus, estava em agonia orando, então no mínimo era para os 3 estar fazendo o quê? Também está orando. Quem está entendendo? Mas você acredita que tem gente desse jeito? Tem prazer de ver a igreja sofrer? Amém? Tem gente que tem prazer de ver a igreja sofrer. Não, eu tenho que pensar no meu sono. A minha hora de dormir ninguém tira, não. A minha hora de comer ninguém tira, não. Potência. Bonito. Tem gente que é desse jeito. Está vendo a igreja sofrendo. Os discípulos estavam vendo Jesus em agonia. Eles foram fazer o quê? Dormir. Era para eles estar como? Jesus. Vamos orar junto com o Senhor. Vamos dividir a carga. Agora eu vou lhe mostrar o Jesus que venceu a tentação. O Pedro que perdeu e foi avisado enquanto Jesus estava de joelhos. Por que Jesus sempre orava de joelhos? Eu quero te aconselhar a você aprender a orar de joelhos. Dobrar os seus joelhos é bom para a sua vida espiritual.
No Evangelho de Mateus, capítulo 4, porque quando Jesus foi, olha só, Jesus havia sido batizado, estava em jejum há 40 dias, batizado, em jejum, em oração há 40 dias. Tem gente que nem batizado já está se arriscando. Você é doido, é? É sério. Jesus, que é Jesus, se batizou, estava em jejum, 40 dias, foi tentado pelo diabo. Tu nem batizado é ainda, já está se arriscando. Está lá no deserto. Presta atenção, voltando ao texto. Orai e vigiai para não cair em tentação. Jesus, batizado, em oração e em jejum 40 dias. Sabe quem foi tentar ele? O diabo. Eu não quero saber se você é Jesus. Eu não quero saber se você está em jejum. Eu não quero saber se você está em oração. Nem quero saber se você foi batizado. De uma coisa eu vim lhe dizer: você é a vítima da vez. O diabo não respeitou Jesus, vai respeitar eu e você, irmão. Você é a vítima da vez. E começou a tentação. Se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se tornem pães. Uma das tentações que o diabo faz com a pessoa é fazer com que a pessoa tenha poder de comer, de fazer o que não pode. Eu nunca vi alguém chegar para uma pessoa e dizer assim: dá uma picada na veia que isso não faz mal não, isso é bom. Eu nunca vi ninguém dizer isso. Não, é só uma picadinha na veia, isso aqui não faz mal não. Eu nunca vi alguém dizer para o outro: não rouba aquele carro ali que não tem problema não. É desse jeito, não rouba. Não, pega uma chave nicha. Você é só metendo contato lá e vai embora, não faz mal não. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Sabe o que quer dizer isso? Se é o diabo, a serpente nunca vem para a pessoa dizer o que vai fazer mal. Não é assim que Deus disse? Não comerei de toda a árvore que está no fruto do jardim. O que a serpente estava dizendo? Não, isso não faz mal não, pode pegar. Pode pegar. Da mesma forma que ele fez no Éden, estava fazendo agora com Jesus. Mande que essas pedras se tornem pães. Mas Jesus estava em oração. Quer um conselho, meu irmão? Se você em oração, o diabo te tenta, imagine você sem oração. Imagine a cena. E pode observar que quando você ora, aí é que você percebe as hostes espirituais, a força do diabo ao seu derredor. Quem ora sabe disso. Agora quem não ora não entende nada disso. Quer ver um negócio? Ora um pouquinho para tu ver o quanto que o diabo te odeia e quanto Deus está te livrando. Tem gente que anda no vale da sombra da morte e não percebe. Mande que essas pedras se tornem pães. Segundo, tentação. Se tu és filho de Deus, pula daqui para baixo, filho. Deus vai mandar anjos para te socorrer. Deixa eu falar um negócio para você. Sabe qual é a outra tentação de quem não ora? Esquenta a cabeça não, faz o que você quiser, que sempre tem alguém para te ajudar. Vai nessa. Vai, neném, vai nessa. Vai, neném. Olha, deixa eu te falar um negócio para você aqui, olha para mim, numa boa, olha aqui para mim, de boa. Para incentivar, a plateia é grande. Mas passou a correr, não tem ninguém não. O diabo está doidinho para fazer você perder a fé. Deixa eu te falar um negócio e não subestime essa informação. Entre você estar com Deus e estar com o diabo é coisa de segundos. Quem entendeu? Entre estar na igreja e estar no mundo é coisas de segundo. Não subestime o veneno do diabo.
Para dar uma doida na sua cabeça e falar, eu não quero saber de igreja, é 2 palitos. Sabe por quê? Porque não ora. Quem entendeu, diga amém. Não brinca não, meu irmão. Eu conheço pessoas que um dia estavam na igreja, terminou o culto na igreja, no outro dia estava no mundo. Quem entendeu? Por um motivo, não vigiou. Não vigiou. Você não tem ideia como o diabo te odeia. Você não tem ideia. Mas tem gente que fica brincando com a vida. Um dia um cara tinha um pedaço de terra de 10.000 alqueires. E disse, eu estou vendendo essa terra aqui por R$10. Quanto? R$10. Verdade, verdade. Vamos no cartório. O cara pegou R$10, chegou no cartório e disse, só tem um detalhe. Está de graça. Eu estou vendendo só para ter valor simbólico. Estou colocando um valor apenas por valor simbólico. Só tem um detalhe. 1,5 alqueire de terra é meu. Tá bom? O cara pensou, tá louco, é? O cara está me dando 100 alqueires de terra, 1,5 para ele é mesmo que nada. Não tem problema. Foi no cartório, pagou. Quando ele pegou o documento, estava escrito que aquele que tinha 1,5 alqueire de terra tinha como prioridade fazer uma estrada que cruzava os 100 alqueires todinho. Para chegar no dele, tinha que se fazer uma estrada todinha para chegar no 1,5 alqueire dele. Moral da história. Quem foi que disse para você que o diabo vai te pegar por inteiro? Quem está entendendo? Ele quer primeiro o teu coração. Quem está entendendo? Ele quer primeiro um pedacinho seu, para ficar transitando para lá, quem está entendendo? E para cá. Você sabia que tem gente que está a vida toda, e o diabo transitando na vida dele ou dela para lá e para cá. Sabe por quê? Porque não vigiou. Espero que não seja o seu caso. Vamos orar. Abram as suas Bíblias no primeiro livro de Reis, por favor. Capítulo 18. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Verso de número 42. Por que que uns são fracassados e por que outros são vitoriosos? Primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso de número 42, assim está escrito. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Acabe tinha 850 profetas juntamente com ele. 450 de Baal e 400 de Azera. Elias estava sozinho. Por que que Elias venceu e Acabe perdeu? Por um motivo. Está escrito aí no mesmo versículo. É que enquanto Elias, na guerra, meteu a cabeça entre os joelhos, colocou o joelho em terra e orava, Acabe foi fazer o quê? Comer e beber. Por isso que tem gente fracassando. Não faz um jejum. Quem está entendendo? Está entendendo? Você pode não estar gostando, mas você está entendendo. Não faz um jejum. Dorme, que é uma beleza. Mas você não encontra com a cara no pó orando.
Por isso que vive de fracasso em fracasso. André, se você quiser alguma coisa boa de mim, me agrade. Luiz, se eu quiser alguma coisa boa de você, eu tenho que te agradar. Quem está entendendo o que eu vou falar? Quem quer alguma coisa de Deus, o agrade. Amém? Você acha justo o filho dele, que para conseguir as coisas na vida gastou tempo com oração e jejum? Agora, quem é você que quer as coisas de Deus sem orar e sem jejuar? Você acha justo isso? Se o filho dele teve que orar e jejuar, agora você não quer orar nem jejuar. Não, eu não aguento ficar sem comer não, senão eu morro. Melhor ainda, que você não precisa nem jejuar para ir para o céu, você está pertinho para ir para a glória e não está entendendo. É sério. Amém? Jejua e ora para não cair em tentação. E de preferência, põe o joelho no chão. Amém? Deus não abre mão disso, meu irmão. Sacrifica o seu sono. Sacrifica o teu sono. Sacrifica a tua carne. Você está comendo demais. Você está dormindo demais. Você está em pé demais. Quem está entendendo? Você pode não estar gostando, mas entendendo você está. Você está em pé demais. Você está comendo demais. Está dormindo demais. Inverte tudo isso. Dobra o joelho. Vai jejuar. E vai orar. Para não cair em tentação. Amém? Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Te abençoarei.